Vamos falar sobre discipulado? Imagina alguém chegar para você e falar assim, sabe todos os seus sonhos? Todos. Porque é inevitável ter sonhos, é inevitável ter projetos. E, em tese, ter sonhos, ter projetos, não são coisas ruins. A gente incentiva as pessoas a fazerem isso. Geralmente, falando em relação familiar, talvez quando o namorado chega para sua filha, para os pais aqui, e ele começa a querer namorar, você já começa com aquela conversa de quais são os seus planos, qual é o seu projeto de vida, aquela preocupação toda que eu já tenho me preparado para exercer daqui a algum tempo. Planos, projetos, sonhos. Imagine que alguém chegue para você, do nada, sem perguntar a sua opinião e diga assim, olha, o que eu gostaria que você fizesse é o seguinte, abrir mão de absolutamente tudo isso. Tudo. Estar disposto a pegar todos os seus planos, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, colocar isso em segundo lugar e fazer a partir de agora apenas o que eu quero. Então, se eu mandar você para a direita, você vai para a direita, mesmo que todos os seus planos tenham a ver com a esquerda. Se eu falar para você ir para determinado lugar, você vai, mesmo que todos os seus planos e projetos não incluam o lugar para onde eu estou mandando você. E aí você vai pegar tudo que absolutamente é seu e vai entregar na mão dessa pessoa e falar para ela, pode usar do jeito que o Senhor quiser, pode me mandar para onde quiser, porque eu só vou fazer aquilo que o Senhor quer. Cá entre nós, não é lá uma oferta, humanamente falando, muito vantajosa, mas é exatamente o que o discipulado nos propõe. Por isso que quando nós falamos sobre o cristianismo, da forma como o cristianismo é de verdade, nós estamos falando de um desafio absurdo. Agora, pode ser que Deus ainda use seus sonhos e projetos? Pode ser que ele faça isso, mas você vai correr o risco de ele pegar tudo que você quer da sua vida e fazer exatamente o contrário, porque no cristianismo o que vale sempre é o que Deus quer de nós, e não o que nós queremos de nós mesmos. Então falar sobre discipulado é algo complicado demais, porque sempre nos coloca numa zona de risco, tira a nossa vida da zona de conforto e nos coloca muitas vezes em lugares em que nós não apenas não imaginamos estar, mas lugares em que nós não gostaríamos de estar. Ou nos coloca em situações que são situações complicadas para a gente. Por exemplo, a Bíblia diz, ame o inimigo. Eu não sei quanto a você, mas eu, naturalmente falando, não tenho facilidade em amar meu inimigo. Talvez você tenha, eu não tenho. A minha tendência é mandar matar meu inimigo. A minha tendência natural é ver quem faz um bom preço, contrata, aí você vai lá, contrata o sujeito, dá um cabo na pessoa e problema resolvido. Aí você tem Jesus que diz que se alguém dá um tapa na face, você tem que virar outra face. Poxa, tudo bem, eu sou gordo, mas eu sou gordo, mas eu sou um pouco forte também, assim, do tipo que eu sei que se a pessoa for um pouco mais magra, a tendência do meu tapa é só soltar o braço, porque assim, no meu caso, eu não preciso empreender muita força, é só soltar o peso, porque a força já está ali no próprio peso. Geralmente, você pensa, poxa, mas em determinadas situações, se eu der um tapa no sujeito, acaba a brincadeira na hora, mas aí vem Jesus e diz, não, você vai virar outra face. E eu às vezes tenho a tendência de olhar para Jesus e falar, Jesus, mas deixa só agora, eu não virar outra face da mão na cara do sujeito, tapa, aquela coisa, sabe aquele tapa gostoso? Assim que você dá, assim, ele dá uma estalada, aquela coisa bonita, assim, que você vê a sua mão refletida no rosto da pessoa, você dá aquele tapa, depois de 30 segundos já começa aquele vermelhão a aparecer, tá ligado? Aquela coisa bonita. Não é muito cristão, eu sei o que eu estou dizendo, mas é bonito de ver. E aí,
a gente tem que reconhecer, isso é totalmente anticristão e antidiscipulado cristão. O discipulado cristão nos coloca numa jornada muito complicada. Então, antes de nós irmos para essa última mensagem, eu gostaria de deixar algumas coisas claras. Antes, eu gostaria de dizer o que a conversão a Cristo e o discipulado não são. Tem 3 coisas importantes para você reconhecer que não é nem conversão, não tem a ver com conversão a Cristo, com caminhar na direção em que Deus quer, e não tem a ver com discipulado. A primeira coisa que não tem a ver nem com conversão e nem com discipulado é arrepio. É importante dizer isso, porque eu ouço muita gente dizendo assim: aí eu estava lá e eu senti um arrepio. Um arrepio pode ser febre, frio, virose. Virose dá uns arrepios. E você não pode dizer: me converti, tive uma virose, me converti. Tudo bem, você esteve próximo do trono, mas não é o trono de Deus no caso. Então não é mais ou menos o que a gente espera de uma conversão genuína. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente eu já encontrei dizendo: olha, aquilo foi muito bom para mim, porque eu senti. E olha, às vezes os nossos sentimentos não dizem absolutamente nada em relação à nossa conversão. Os nossos sentimentos são muito enganosos. Não confie naquilo que você sente. Direto eu escuto gente dizendo assim: sabe, eu tenho muita dificuldade com Deus porque eu não sinto que eu devo fazer o que é o certo. Ora, nós não fazemos o que é o certo porque nós sentimos vontade de fazer o que é o certo. Nós fazemos o que é o certo simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Nós fazemos o que é o certo porque Deus pede para fazer o certo. Não espere sentir alguma coisa para fazer aquilo que deve ser feito, porque senão, procura uma boa sombra, porque você vai ficar um bom tempo esperando. Então, não espere sentir um arrepio. Hoje se eu for lá para o culto e eu senti um negócio, então aí eu vou servir a Deus. Não. Se você sentir alguma coisa, dependendo do que você sentir, procure um médico. É importante, faça um check-up. Sentiu uma dor no peito, procure um médico. Acho que é um espírito. Só se for espírito dizendo: vem. Pode ser alguma coisa, um infarto. Outra coisa que conversão e discipulado não são: mudança de igreja. Tem muita gente que confunde conversão com mudança de igreja. Então você pergunta para ele assim: quando você se converteu? Aí ele olha para alguém da igreja e fala assim: quando é que eu comecei a frequentar aqui mesmo? Oi? Então, porque eu vim para essa igreja. Não, mas a pergunta não foi quando você veio para essa igreja. A pergunta foi quando se converteu. E muita gente confunde. Às vezes, mudança de igreja é só mudança de igreja. Você cultuava num determinado lugar e passa a cultuar num outro lugar, e às vezes num horário diferente daquilo que você fazia. É tremendamente possível e perigoso a pessoa mudar de igreja sem absolutamente mudar nada dentro do seu coração. Apenas conhecer outras pessoas, uma outra liderança em um outro local. Claro que eu sei que às vezes o período de conversão em que a gente conhece a Cristo acaba sendo parecido com a mudança de algum lugar. Mas só isso, só a mudança de lugar não determina absolutamente com relação à nossa conversão e ao nosso discipulado. Terceira coisa, responder a um apelo. Nós não temos esse costume, mas há muitas igrejas que fazem apelo. O que é um apelo? O cara faz uma pregação, no final ele faz um convite para quem quer aceitar aquela mensagem, vem à frente, que ele vai orar por aquelas pessoas. Aquilo não necessariamente é conversão e discipulado. Pode ser, e a gente tem que tomar um cuidado com isso, pode ser apenas um momento em que a gente estava emocionado, influenciado por uma série de fatores. Pode ser música de fundo, iluminação, a própria pregação, e a gente foi à frente no momento emotivo, e aquilo simplesmente não mudou nada na nossa vida. Não estou demonizando apelo. Conheço muita gente que respondeu a um apelo, e a partir disso a vida da pessoa foi transformada. Mas não foi o apelo que transformou a vida daquela pessoa, foi a conversão a Cristo, foi a ação de Deus no seu coração.
Porque senão vai ficar sempre gravado em nós que foi algo que nós fizemos que nos transformou. Por exemplo, eu tive um arrepio, fui transformado. Eu mudei de igreja, fui transformado. Eu fui à frente num apelo, fui transformado. Isso coloca sempre o ser humano como centro da ação. E não é verdade. A conversão não acontece assim. A conversão acontece como um chamado de Deus e nós respondemos a esse chamado de Deus. Nós reconhecemos o chamado e então começamos a caminhar em direção a Cristo. Assim, o que a conversão e o discipulado significam? Já que nós vimos o que eles não são. Primeiro, o reconhecimento de que nós somos salvos somente por Jesus. A primeira coisa que a conversão e o discipulado vão fazer em nossa vida é dar a nós o reconhecimento de que somos salvos somente por Jesus. É o que nós cantamos agora há pouco. Foi pelo sangue de Jesus. Não foi porque nós fizemos alguma coisa. Foi porque Ele nos resgatou e morreu por nós na cruz. Foi porque Ele carregou todo o nosso pecado, que nos tornava culpados diante de Deus, porque Deus havia dito que qualquer pecado, a penalidade de qualquer pecado era a morte. Assim era o que nós merecíamos. No entanto, Jesus pega essa penalidade sobre Ele, é o nosso substituto. Ele vai à cruz, morre em nosso lugar, assume a penalidade em nosso lugar e nos dá vida. Então, se nós não reconhecemos que nós somos todos carentes de Jesus, nós estamos perdidos. E uma coisa importante, nós não somos carentes de Jesus só quando nós conhecemos o plano da salvação. Cristãos que estão caminhando em igreja há 30 anos são tão carentes de Jesus como quem nunca pisou numa igreja. Lembre-se sempre disso. Porque senão, o próprio exercício do cristianismo pode nos levar longe de Cristo. Porque é bem possível que chegue uma hora que a gente esteja tanto tempo na igreja, conheça tanto de Bíblia, tanto de teologia, que a gente nem precisa mais de Jesus. Do tipo, agora eu já me garanto, eu já aprendi como é a caminhada, agora vou caminhar sozinho. Ora, quem está no cristianismo há 50 anos tem tanta necessidade de Cristo como quem nem conhece ainda o cristianismo. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós sem Cristo estamos perdidos. Então todos precisamos dele. Segunda coisa, conversão e discipulado significam um novo estilo de vida pautado pelo Evangelho de Jesus. Sim, um novo estilo de vida e não a compra do pacote da subcultura evangélica. A gente brinca dizendo que às vezes a única coisa que a pessoa faz ao conhecer o mundo evangélico é passar a frequentar uma igreja e deixar de frequentar o bar. Mas a igreja passa a ser o novo bar. Antes ela era viciada em álcool, agora ela é viciada em cultura evangélica. Antes ela, ouvia pagode. Hoje ela ouve pagode. Vocês entenderam o trocadilho? Esse trocadilho é velho, mas até... Vocês entenderam? Pagode no sentido Deus, em inglês. Foi um trocadilho. Foi bom, produção? Segue o jogo. A produção mandou essa piada pra mim e falou, usa isso que vai ser muito bom. Ouvi muito falando. Acontece que trocar de vício não é o que o cristianismo propõe. O cristianismo propõe um novo estilo de vida que tem a ver, como nós vimos nas duas mensagens passadas, com uma nova forma de pensar a vida. Tem a ver com novos princípios. Tem a ver com viver para uma outra pessoa, não mais viver para si mesmo. E em terceiro lugar, é um processo que nos torna mais parecidos com Cristo cada dia, todos os dias. Um dos grandes problemas é que tem muita gente que nem chega a falar sobre discipulado, mas fala sobre conversão como algo que aconteceu, por exemplo, eu lembro que a minha caminhada com Cristo, eu lembro que quando eu reconheci o chamado de Deus para a minha vida, foi no dia 13 de janeiro de 92. Era uma manhã, 13 de janeiro de 92, e eu poderia muito
bem dizer assim, gente, eu me converti no dia 13 de janeiro de 1992. Mas, na verdade, eu só tomei consciência do processo em que Deus estava colocando a minha vida no dia 13 de janeiro de 92. O processo de conversão continua até hoje e deve continuar até o fim da vida. Nós estamos num processo de amadurecimento, de conhecer mais a Cristo e caminhar cada dia mais em direção à sua vontade. Então eu não posso dizer quando eu me converti. Eu estou em processo de conversão em que a Bíblia me convida a cada dia estar mais próximo do Mestre. Porque senão eu me converti e agora eu vou esperar morrer para ir para o céu. Assim, o que Cristo fez na cruz passa a ser apenas algo que Ele fez para te dar um ingresso, para quando você chegar lá no céu, você mostrar o ingresso e falar assim, eu tenho direito a entrar, hein? Aproveitar os parques aí, tudo incluir, all inclusive. E aí se você não for um crente muito bom, você ganha meia pensão. E aí se você for um crente bem ruim, você ganha só o café da manhã, vai ter que batalhar pelo almoço e janta. Aí se você foi quase crente, você fica ali no purgatório esperando abrir vaga. E aí se você for muito ruim, mas muito ruim mesmo, mas muito ruim, aí você vai onde? Onde estão as sogras, todas as pessoas aí que não passaram por essa aprovação. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Paulo, tá? Mas antes de pegar dois textos dois textos muito curtos, mas muito profundos, eu gostaria de dizer algumas coisas sobre Paulo. Paulo, antes de ser o maior missionário que o cristianismo conheceu, para você ter uma ideia, 13 cartas que você tem aí em sua Bíblia foram escritas por Paulo. Uma grande parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Uma grande parte do que é hoje a teologia cristã é fruto do que Paulo escreveu para muitas igrejas naquela época. Há muitos estudos tentando, inclusive, elaborar como seria o cristianismo se não tivesse existido um Paulo. O que para mim é uma grande besteira, porque se Deus converteu a Paulo, é porque Ele queria que o cristianismo incluísse um homem que fez o que ele fez no tempo em que ele fez. Mas Paulo, antes de se converter a Cristo, era um estrito seguidor da lei judaica. Há um texto da Bíblia em que ele inclusive diz que ele era fariseu. E quando a gente fala fariseu, você automaticamente se lembra que grande parte das brigas que Jesus teve no seu tempo foi com os fariseus. O que era um fariseu? Fariseu era um grupo religioso ultraconservador, inflexível e que seguia estritamente as leis e tradições do povo judeu, de acordo com o que os mestres interpretavam na lei. Então, se a lei diz, por exemplo, você tem que guardar o sábado, o fariseu era o grupo religioso mais ferrenho guardador do sábado. E eles tinham coisas absurdas. Por exemplo, algumas teorias, tá? Mas se você pesquisar algumas coisas, porque eles conforme o tempo vai passando, eles vão adequando a lei do sábado de acordo com aquilo que vai sendo inventado. Por exemplo, no sábado você não poderia acender um lampião. Por quê? Porque é considerado trabalho. Então o que um fariseu faria? Ele pensaria, amanhã é sábado, então eu vou precisar do lampião aceso na cozinha de casa. Então ele acende na sexta, para já não ter o perigo de ir lá e acender no sábado. Uma outra regra interessante: a mulher no sábado não podia olhar no espelho. Por quê? Porque se a mulher olhasse no espelho, ela poderia ver um fio de cabelo branco e tentar tirar aquele fio de cabelo branco. E isso era considerado trabalho. Olha aí, que legal. Paulo era esse cara. Paulo era o cara desse sistema religioso, em que, consequentemente, você deve reconhecer isso, todo grupo que apresenta muitas regras para seguir tem a tendência natural de produzir os seres humanos mais orgulhosos do mundo. Por quê?
Porque todos os dias eles são chamados a compreender que Deus está aceitando eles pelo tanto que eles fazem. Então, você tem lá 600 regras para cumprir. Aí o cara, imagina só, ele cumpriu 500. Ele vai olhar para o cara que cumpriu 300 e vai pensar o quê? Eu sou melhor que ele. Deus me aceita mais do que ele. E ele sempre está chegando perto de Deus pelos seus próprios esforços. Paulo é esse tipo de gente. Por exemplo, um texto famoso com relação aos fariseus é quando eles chegam para os discípulos de Jesus e dizem assim: por que o mestre de vocês come com pecadores? Porque na nossa tradição, gente boa não come com pecador. Na nossa tradição, a tradição dos fariseus, gente santa tem que estar totalmente separado de qualquer tipo de pecador. Isso faz com que a gente se lembre, inclusive, que muita gente que se diz cristão e se diz crente, na verdade é apenas uma nova forma de farisaísmo disfarçado de cristianismo século 21, em que as pessoas dizem assim: não se misture com pecadores, não se misture com impuros, guarde as regras, guarde a doutrina, Esse discurso é discurso de fariseu. Nunca foi, pelo menos até esse momento da história do cristianismo, discurso de cristão. O fariseu que diz: por que seu mestre come com pecadores? Por que ele se mistura com essa gente? Ele não sabe quem esses são? Isso é o fariseu. E Paulo é assim. É por isso que Paulo se torna, logo nos primeiros anos da igreja cristã, um dos maiores perseguidores do cristianismo. O próprio Paulo diz, e há testemunhos em que ele perseguia cristãos. Ele tinha autorização legal para invadir casas onde os cristãos se reuniam, arrastar os cristãos e levá-los a julgamento. Tanto é que, quantos se lembram o nome do primeiro mártir cristão da história? Estevão. Estevão foi o primeiro cara na história que morreu por ser seguidor de Jesus. E lá em Atos você tem a narração do martírio dele. Ele é apedrejado justamente por seguir a Jesus. E a Bíblia termina o relato do martírio dele dizendo assim: e um jovem chamado Saulo, que é esse Paulo, consentia na sua morte. Ele estava ali para ver se tudo estava correndo de maneira adequada. Então o mesmo Paulo da Bíblia é o cara que foi um dos líderes da religião e do farisaísmo para que o primeiro mártir cristão acontecesse. Só que de repente Deus olha para esse cara e diz assim: vamos transformar ele em cristão. Cá entre nós, Deus é genial, porque nenhuma empresa de marketing ia imaginar isso. Nós vamos pegar Saulo e vamos fazer propaganda de Cristo através de Saulo. Tanto é que a conversão de Saulo se dá assim: ele estava indo numa determinada estrada e ele vê uma grande luz, e a luz é tão forte que ele fica cego. E aí uma voz diz assim: Saulo, por que você me persegue tanto? E ele diz: quem é você? E aí a voz diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí, é claro, diante de uma visão dessa, então ele reconhece: espera aí, se há uma voz que vem do céu, que está dizendo que é Jesus a quem eu persigo, então ele só pode ser quem todos os seus seguidores estão dizendo quem ele é. Ele se converte, só que ele fica cego. E ele está vindo para uma cidade, a cidade que ele está indo tem um cara lá crente chamado Ananias, que não tem nada a ver com a história, está só lá crente, cantando, é demais o que Deus vai fazer, cantando lá. E aí Deus fala para ele assim: ô Ananias, é o seguinte, vai vir um cara aí que eu estou mandando, a hora que ele chegar aqui, você ora por ele, porque ele está cego, porque teve um encontro comigo. E aí você ora para ele enxergar de novo, porque agora ele é cristão. Beleza, Deus, é nós, tamo junto. Qual que é o nome? É o Saulo. Qual Saulo? O Saulo. Qual Saulo? Ananias, meu filho. Saulinho. O perseguidor esse não, mas isso daí tá chegando aí já põe uma roupa aí, tá só de cueca. Você põe uma roupa aí e isso aí tá chegando. Aí Ananias fala assim: Deus, o senhor tá louco?
Todo mundo sabe que ele está chegando aqui na cidade para perseguir os cristãos. O senhor manda ele para minha casa? Muito amigo, hein? Olha, se eu precisar de um amigo, eu compro um cachorro. Porque assim não dá. Aí Deus fala assim para Ananias: não, mas você recebe ele porque eu o chamei para que ele veja o quanto importa sofrer pelo meu nome. Aí Ananias fala: então tá bom, então se é para sofrer, pode deixar. Aí vai lá, Ananias ora para Paulo volta a enxergar, e Ananias fala: ei, irmão, imagina a raiva dele, né? Porque muito provavelmente Ananias já conheceu um monte de gente que foi morta porque Paulo estava perseguindo, ele teve que receber. E aí, certeza que já xingaram Ananias na igreja também, já trataram: Ananias é X9, Ananias é X9, toma cuidado com Ananias. Então Paulo se converteu e se transformou então num dos maiores seguidores de Jesus da história. Em qualquer lugar do mundo em que se fale sobre o cristianismo, inevitavelmente vai se falar de Paulo. Não tem jeito. Infelizmente, inclusive, tem gente que gosta mais de Paulo que de Jesus. Eu conheço principalmente teólogos que gostam mais de Paulo. O cara defende muito o que Paulo fala. O que Jesus fala já não defende muito. Mas se fala mal de Paulo, sabe aquela coisa assim? Fale mal de Paulo, de Jesus, mas não fale de Paulo. É um desvio, mas tem muita gente que faz isso. Bom, eu escolhi 2 textos desse cara. Para você ver que interessante como é possível uma mudança drástica na vida de alguém que tinha a sua vida baseada no que eu faço. Ninguém, muito provavelmente ninguém, na sua época era mais zeloso com relação ao que eu devo fazer, ao que eu preciso fazer para agradar a Deus do que Paulo. Mas Paulo muda isso. E agora ele vive uma outra realidade como discípulo de Jesus. O primeiro texto é apenas um versículo de Gálatas 2, lá o versículo 20, que diz assim: Paulo dando um relato, um testemunho dele mesmo, da sua própria vida, a partir de conhecer a esse Jesus que até pouco tempo ele perseguia. Gálatas 2, versículo 20, diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Esse é um conceito teológico importante, que significa dizer que quando Jesus foi crucificado, todo o nosso ser, pecador por natureza, ruim, inimigo de Deus, distante de Deus, rebelde, que tem prazer em fazer o que Deus desaprova, foi também crucificado com Cristo. É um conceito que diz que aquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo simplesmente morreu. E não morreu de qualquer forma, morreu crucificado com Cristo. Assim, cristãos, quando olham para a cruz, não olham apenas para um acontecimento passado, olham para uma realidade presente. Nós fomos crucificados com Cristo. E aí, como Paulo diz isso, ele vai dizer agora o que significa então viver a partir do pressuposto de que eu fui crucificado com Cristo. Assim, então, portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu morri na cruz, e agora este que vocês vêm andando, falando, pregando, comendo e bebendo, é um novo ser que, embora ainda tenha a mesma carne, embora ainda tenha o mesmo corpo, por dentro está completamente transformado. É como se Deus tivesse mudado todo o nosso conteúdo, ficou só a carcaça. Deus deixou o corpo que vai envelhecendo, daqui a pouco a gente enterra, mas a Bíblia diz que no céu a gente vai receber um novo corpo, vai todo mundo ser gordo, só para vocês pararem dessa perseguição idiota contra gordos, né? Vocês serão gordos eternamente. Mas a Bíblia está dizendo, por dentro, a partir do encontro com Cristo, nós somos completamente diferentes. Se pudéssemos ter aquela visão de raio-x e olhar a pessoa por dentro, antes e depois de Cristo, veríamos pessoas completamente diferentes. Agora, se nós fizéssemos uma abertura no ser humano e olhássemos para dentro dele, quem nós veríamos? Ou melhor,
quem nós deveríamos ver? Cristo. Isso é extremamente forte, porque Paulo está dizendo o seguinte: o que vocês estão vendo é apenas o meu corpo, mas se vocês pudessem ver dentro de mim, vocês veriam a Cristo. O que significa dizer, então, como ele vai agora narrar, é: a vida que agora eu vivo no corpo, eu não vivo por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, se dentro de mim habita Cristo, quem manda em absolutamente tudo, qualquer coisa, é Ele. Meus desejos, minhas motivações foram crucificados, para que agora eu possa viver o que Deus quer que eu viva. Então, se eu tiver que optar entre o que Deus quer e o que eu quero, é claro que a opção tem que ser o que Deus quer, porque dentro de mim é a vontade dele que está prevalecendo. Claro, eu sei que conforme nós vamos ouvindo isso, a tendência que nós temos é: mas espera aí, não é assim que está acontecendo. Mas espera aí, não é assim que eu estou vivendo. Mas espera aí, não é assim que eu estou sendo instruído a viver. Mas espera aí, não é assim que a sociedade está me ensinando. Sim, porque nós vivemos de uma forma totalmente contrária a qualquer princípio elementar do cristianismo. E mais, muita gente, mesmo dentro do cristianismo, tem vendido um pacote que de cristão absolutamente não tem nada. A questão é: se nós pudéssemos fazer um raio-x de tudo o que está dentro de nós, quem as pessoas veriam? A resposta natural de qualquer cristão tem que ser: se houvesse uma possibilidade das pessoas olharem para o meu coração, para a minha alma, para as minhas motivações, elas veriam a Cristo. Sim, esse é o elementar da fé cristã, mas reconhecemos que por falha no discipulado cristão, não é isso que tem acontecido. Há muito mais dos nossos próprios desejos, do nosso orgulho, da nossa vontade dentro de nós do que Cristo. É por isso, inclusive, que nós entramos numa lei de compensação. Como eu sei que se olhassem para dentro de mim, não veriam a Cristo, então o que eu fico tentando fazer dia após dia? Eu fico tentando agradar a Deus de outras formas, para tentar compensar aquilo que eu não sou. Então, por exemplo, eu tento orar mais do que os outros. Eu tento ler mais a Bíblia que os outros. Veja, essas coisas em si não são ruins. Mas se você fizer essas coisas com motivações erradas, você perde todo o esforço. Muita gente caminhando, tentando fazer coisas para agradar a Deus. E a Bíblia diz o seguinte: o que nós fazemos porque Deus já se agradou de nós através de Jesus. Por quê? Olha que interessante. Se quem habita dentro de mim é Cristo, e a Bíblia diz que Deus não vê aparência, vê o quê? O coração. Quando Deus olha para um cristão de verdade, quem ele vê? Jesus. Aí tem como Deus não gostar? Não tem. Cristãos de verdade são aqueles para quem Deus olha e vê Jesus. É por isso que Deus não se agrada de nós por causa de nós. Se agrada de nós porque vê em nós, habitando o seu próprio Filho, o Deus Filho, Cristo Jesus. Porque se Deus olhar para você e ver e vir você, o que ele tem que fazer? Ele tem que matar. Sabe por quê? Porque a pena para quem nós éramos, qual é? A morte. O que Paulo está dizendo aqui é muito básico. Não há nenhum segredo absurdo naquilo que Paulo está dizendo. Mas justamente por ser o básico, talvez é o mais negligenciado da história do cristianismo. É muito triste quando nós caminhamos em comunidades de fé que tentam dizer: você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, como obrigação cristã. O que nós fazemos no cristianismo, fazemos por gratidão. Eu fui alcançado, Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo, eu não vivo mais por mim mesmo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não preciso mais
ficar tentando comprar a Deus, guardar regras. Paulo diz isso com muita propriedade, porque você não pode se esquecer, ele era um fariseu. Se alguém entende de querer guardar regras, leis e ordenanças para agradar a Deus, é o próprio Paulo. Ele está dizendo, mas agora eu não vivo mais por regrinhas, eu vivo pela fé. Isso é muito importante, porque nós fizemos uma série aqui, acho que há 2 anos, sobre Gálatas. A produção vai verificar lá para a gente. Nós fizemos uma série aqui sobre Gálatas, e o centro de toda a mensagem que Paulo dá aos Gálatas é: nós somos salvos por graça. Ninguém consegue comprar nada de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é fruto da graça de Deus, e agora nós vivemos por gratidão a Ele. O discípulo cristão vai viver Cristo na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja, não porque ele é obrigado a isso, mas porque simplesmente e naturalmente acontece com quem tem Cristo habitando no seu coração. Primeiro semestre de 2013. Primeiro semestre de 2013. 2013. Acho que isso significa nada além da cruz. O nome da série, alguma coisa assim. Depois você vai lá no site e procura. Notaram como, às vezes, o que tem sido proposto para nós é totalmente anticristão? Várias vezes eu escuto gente dizendo assim: você precisa fazer jejum para agradar a Deus. Se você não fizer 7 semanas de qualquer coisa, você não agrada a Deus. Agora já tem umas outras coisas, jejum tem vários jejuns agora também, porque antigamente jejum era jejum. Os cristãos faziam um jejum do tipo assim, fica sem comer, e alguns ficavam sem beber, e daí, fazia jejum. Agora já tem jejum de Coca-Cola, tem jejum de chocolate, Facebook, o quê? Gergelim. Eu faço, se for considerar esse tipo de jejum, eu faço jejum a minha vida inteira, eu estou em jejum de Giló, há mais ou menos uns 35 anos. Tudo isso é tentar compensar o que nós não somos e deveríamos ser, com artimanhas totalmente contrárias a qualquer coisa que nós podemos chamar de evangelho. Nós acabamos de cantar, nada além do sangue, a não ser uma oraçãozinha mais forte, ou então uma leitura bíblica, e aí tem um pessoal que faz assim, para não arriscar na leitura bíblica, vai que pega um texto comprometedor, o que você faz? Compra um negócio chamado caixinha de promessas. O que é caixinha de promessas? Caixinha de promessas é como se fosse um bingo da sorte. Se você não é, assim, da subcultura evangélica e não sabe o que é uma caixinha de promessas, parabéns, você é abençoado. Mas eu vou explicar para você, não para você comprar, para você justamente execrar isso. É uma caixinha que tem os melhores versículos para o alto astral cristão. Então só tem coisa boa lá. A pessoa então ela vai acordar e fala, hoje, virgem, eu sou não, no caso assim, né? É tipo um horóscopo. Só falta colocar no final, cor verde, ou uma coisa assim, número do dia. É um João Bidu versão gospel, uma coisa assim, onde você faz, pinça textos da Bíblia. Isso não é Bíblia. Isso é cristianismo a gosto do freguês. E geralmente, freguês péssimo. Igual qualquer um de nós. É por isso que esse mesmo Paulo, num outro texto, que é o texto de 1 Coríntios 11, versículo 1, diz algo que talvez seja um desafio para discípulos. Desafio complicado, eu sei, mas é desafio. Veja o que Paulo diz com muita naturalidade a uma igreja muito complicada, como era a igreja de Corinto, uma igreja cheia de gente sem vergonha, uma igreja muito parecida com qualquer igreja no Brasil em 2015. Ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Há duas possibilidades com relação a esse texto. Primeiro, Paulo é metido. Ele está dizendo isso para se gabar do tipo, eu sou muito bom, e se vocês me imitarem,
vocês vão ver como a vida vai dar certo. No entanto, quando você lê todos os textos de Paulo, a própria história de vida, o reconhecimento de que ele tem um espinho na carne, que ele faz em outros textos, você reconhece que Paulo está sendo sincero, dizendo: eu sou um seguidor de Cristo. Então, me imite para que você aprenda como ser seguidor de Cristo. No entanto, várias vezes eu escuto gente dizendo, inclusive no contexto cristão, assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Olha, você na igreja não tem que olhar para as pessoas, você tem que olhar para Jesus. Mas a pergunta que eu faço é: como é que as pessoas vão ver Jesus se não conseguirem enxergá-lo na vida dos seus seguidores? Porque lembre-se, no princípio cristão de vida, se fizéssemos uma abertura e víssemos a alma e o coração do cristão, quem nós teríamos que ver? Jesus. Assim, uma das grandes armas históricas de Deus para que pessoas conheçam a Jesus é colocar essas pessoas ao lado de quem já o conhece. Mas infelizmente nós chegamos numa época da história que, se você quiser afastar alguém de Jesus, coloque do lado de um crente. Inclusive o pastor Bill Hybels, é plantador da Willow Creek, uma mega igreja nos Estados Unidos. Ele é um dos maiores nomes em evangelismo, em alcançar pessoas. Ele foi dos primeiros pastores do mundo a pensar uma igreja para alcançar as pessoas de fora. Ou seja, uma igreja que não faça sentido só para quem já é experimentado, mas uma igreja que faça sentido para todas as pessoas. Tenha ela 50 anos de cristianismo, esteja ela pisando pela primeira vez num templo cristão. Ele diz o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer com alguém que se converte é afastá-lo de um crente. Porque senão ele vai aprender tudo errado. Você tem que colocar essa pessoa em contato com a Bíblia, com o Evangelho, com Jesus. Se você não tomar cuidado e colocá-lo do lado de um crente, você perde essa pessoa em 2 anos. Ela vai estar na sua igreja, ela vai frequentar a sua igreja, ela vai contribuir na sua igreja, ela só não vai ser cristã. Duro isso. Mas às vezes, quando nós olhamos para a realidade da igreja no Brasil, não é tão diferente. Para nós que queremos ser discípulos de Jesus, o desafio fica ao estar em contato com você. Se uma pessoa for colocada em contato com você, depois de 1 ano, ela vai estar parecida com quem? Se ela vai estar mais parecida com você, em tese, não há nenhum problema, desde que você seja parecido com Cristo. E tenha a capacidade de poder dizer, como Paulo disse lá aos Coríntios: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E parar com aquele discurso bobo: olha, não olhe para o que eu faço, olhe para a Bíblia. Isso não tem sentido, porque em tese cristãos fazem o que a Bíblia diz para fazer. Em tese, cristãos são aqueles que dizem: eu sigo a palavra de Deus, então olhe para mim, porque talvez você não tenha a Bíblia na prática diária, mas caminha comigo uns dias para que você veja como é que um cristão age no dia a dia. Às vezes, o que nós fazemos em igreja? Você quer que a pessoa aprenda a ser discípula, você traz ela para um curso em que ela vai ficar 5 ou 6 horas ouvindo sobre discipulado, e daí ela vai encontrar o primeiro problema na semana, ela não vai saber como reagir, porque ela aprendeu uma teoria, ela não viu aquilo em prática. Sabe qual é o melhor discipulado? Chega um não cristão na igreja, ele procura qualquer um de nós e diz assim: eu tenho o maior desejo de ser cristão, mas eu não sei como é que se faz. Aí a gente olha para a igreja, olha para a pessoa e fala assim: onde é que você mora? Ah, eu moro, sei lá, vou chutar um bairro, eu moro na Vila Resende. Aí eu me lembro que na minha igreja tem um cristão da Vila Resende. Que rua você mora lá? Ah, eu moro na Rua Barbosa. Aí você lembra que esse cara da sua igreja mora 2 quarteirões da Rua Barbosa. Eu chamo o cara da igreja e falo assim: fulano, vem cá um pouco. Tá vendo esse cara aqui?
Esse cara aqui acabou de dizer que quer seguir a Jesus, mas não sabe como faz. Então toma que o filho é teu. Você vai caminhar 1 ano com esse cara. Então você vai convidar ele para almoçar, você vai convidar ele para jantar, você vai convidar ele para sua casa, você vai na casa dele. Você vai dar uma imersão de você mesmo na vida dele. E daqui 1 ano, esse cara tem que estar mais parecido com Jesus. Isso é discipulado. Qual é o desafio para nós? Sermos esse cristão. Que a gente possa dizer, você quer saber como é que um cristão faz de verdade? Anda comigo e daqui 1 ano você vai estar pronto para andar com alguém. Não é o discurso de frequenta a minha igreja. Esse nunca foi a receita de discipulado. Receita de discipulado não tem a ver com frequente a minha igreja. Tem a ver com leia o meu coração. E ao ler o meu coração você vai encontrar Jesus. Sim, é muito complicado isso. Muito difícil isso. Mas em nenhum momento, pelo menos aqueles que quiseram ser sinceros e bíblicos, poderiam dizer que o cristianismo é algo fácil. É um desafio absurdo. É por isso que nós reconhecemos o quanto nós dependemos do Espírito Santo na caminhada. Para poder dizer como Paulo, eu fui crucificado com Cristo. Agora quem vive é Ele. Então sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Domingo, exatamente agora, 20 horas e 41 minutos do dia 26 de julho. Você tem um desafio de agora simplesmente ir embora para casa, encontrar alguém não cristão e dizer, Deus, faz essa pessoa colar em mim para ela aprender como é Cristo. Só isso. E em pouco tempo nós teremos multidão de cristãos discipuladores e discipulados para a glória de Deus. Gente que a gente olha mais e não sente vergonha de dizer que é cristão. Sente alegria em poder dizer, esse é um seguidor de Cristo, que vive a vida para a glória de Deus e compreendeu o chamado. Esse é aquele que compreendeu quem Cristo é. E compreendeu que igreja não é um passatempo de domingo à noite, para quem não tem muita coisa para fazer, ou então para quem vai ficar com aquela sensação ruim de não ter cumprido com um protocolo no domingo à noite. Aquela coisa, às vezes, que eu ouço gente dizendo assim, porque quando eu não vou para a igreja, às vezes domingo à noite, falta alguma coisa. Aí você fala, falta o quê? Não sei, falta alguma coisa. Mas falta o quê? Sei lá, ouvir uma palavra, cantar, conversar com os irmãos. Faltou só isso? Faltou só isso. Faltou muita coisa. Faltou o mesmo do cara que come pizza com os amigos todo domingo e um domingo não pôde comer pizza. Porque ele vai falar assim, domingo sem pizza com os amigos não é domingo. Falta o quê? Falta queijo, calabresa, ou então o pessoal mais natural aí, broques. Nós estamos aqui como consequência do discipulado, porque nós como igreja, como corpo de Cristo, nos reunimos para celebrar o Cordeiro de Deus que deu a vida para a gente e nos comissiona para viver a vida para a glória dele. E isso é tudo. Isso é tudo. Eu vou orar, depois pode ir. Cadê o... A gente pode cantar de novo depois? O pessoal da banda aí? Pode cantar? Cadê o Rodrigo daí? Tá aqui? Não quer cantar. Não quer cantar uma música. Eu dou vontade agora de cantar toda uma oração antes. Toda uma oração vamos cantar. A gente vai cantar a última. De novo. A música bonita. Eu gosto de música que fala de Jesus. Eu não sei, eu acho que em igreja, música que fala de Jesus combina. Eu não sei porquê. Eu estou contente com as músicas que falam de Jesus. Até fica bonita as músicas. Às vezes o inimigo também tenta cantar. É uma voz feia. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo juntos.
pelo privilégio de sermos desafiados ao discipulado. Que a nossa vida seja um incentivo a que outros conheçam ao Senhor Jesus. Dá-nos isso como presente, como graça que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.